No capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos, a Bíblia relata que Jesus estava ali e havia uma grande multidão. Chegou um homem chamado Jairo. Ele era um homem importante e um dos principais da sinagoga. E ele creu e foi a Jesus porque a filha dele estava muito enferma e ele pediu que Jesus salvasse a sua filha. O Evangelho diz que ele pediu que Jesus impusesse as mãos sobre aquela menina. E Jesus foi com Jairo para a casa dele. E havia uma grande multidão ali com Jesus. E essa multidão seguiu Jesus, porque as multidões, elas sempre quiseram se aproximar de Jesus. E Jairo, ele estava crendo. Por isso que ele pediu a ajuda de Jesus. E naquele caminho, Jairo pôde testificar, ele pôde compartilhar de um milagre que Jesus fez. Porque naquela multidão, uma mulher que sofria muitos anos de uma enfermidade tocou em Jesus e foi sarada naquele mesmo instante. E aquela multidão seguia Jesus e Jairo também estavam indo para a casa de Jairo. E a Bíblia, ela fala de alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção porque são importantes. A Bíblia diz que Jesus curou aquela mulher, ela só em tocar em Jesus, ela foi sarada e Jesus disse assim para ela: Filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. E aí, no versículo 15 do capítulo 5, diz que Jesus ainda estava falando com essa mulher. Imagina a multidão ali toda maravilhada com aquele milagre. É aquela história da mulher do fluxo de sangue que foi sarada, que foi curada. E enquanto Jesus ainda estava falando com ela, chegou alguém. E na hora, essas pessoas que chegaram eram conhecidas de Jairo, eram da sinagoga. E elas simplesmente disseram para Jairo, no versículo 35, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Imagine aquela situação. Jairo ali entusiasmado, indo com aquela multidão para a casa dele, para Jesus curar a filha dele. Jairo vendo ali aquele milagre e Jesus ainda falando, e chegam aquelas pessoas para dizer: olha, tua filha morreu e por que você ainda está aí incomodando o mestre? Por que você ainda está insistindo? Imagine como Jairo recebeu aquela notícia. E Jesus, eu fico imaginando o olhar de Jesus para Jairo. E a Bíblia diz no versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, que era Jairo, não temas, crê somente. E no versículo 37 diz que ele não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Jairo, havia um alvoroço, as pessoas chorando e aquele clima, né, que a gente conhece. E Jesus entrou, disse por que estavam chorando, porque aquele alvoroço, e as pessoas riram de Jesus. A Bíblia diz que Jesus naquela hora mandou todo mundo sair, só ficou ele, o pai da menina e a mãe e aqueles discípulos que foram com ele. E Jesus foi lá onde a menina estava e disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente aquela menina levantou e se pôs a andar. E a Bíblia diz que ela tinha 12 anos. Então todos ficaram maravilhados. Jesus, ele disse, depois de tudo aquilo, que dessem de comer a menina. Jesus, ele é tremendo, né? Então, depois de fazer um milagre tão extraordinário, algo tão maravilhoso, na sua simplicidade, ele só disse, olha, deem de comer essa menina. Então, que isso que aconteceu sirva de exemplo e que possamos crer que Jesus, ele sempre nos surpreende porque ele não age pela lógica humana e ele está bem perto de cada um de nós para cuidar e para agir em nossas vidas. Mas a gente precisa crer que ele é Deus e que ele tem todo o poder no céu e na terra. E o principal, que ele tem poder de perdoar os nossos pecados.
e nos dá uma vida de paz e alegria. Uma vida com lutas, uma vida com batalhas, mas uma vida de ganhos, uma vida em que temos certeza de que mesmo que percamos algo, mas com Jesus a gente só ganha.